Boa noite a todos aqui no auditório e em casa. Enquanto o pessoal vai entrando, eu vou pedir para projetar a atividade do Lipsan para a gente. Esta. Eu quero então anunciar no dia 9 de 12, esse sábado, nós vamos ter das 10 às 12 horas uma atividade conjunta da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre e da Liga de Psiquiatria e Saúde Mental da URGS e da UXPA, Lipsan. Chama-se Será que tudo voltou ao normal? Crianças e adolescentes, da pandemia até hoje. Vai ser no auditório da SPPA, para as pessoas residentes em Porto Alegre, pela plataforma Zoom, para quem não é residente em Porto Alegre. A apresentadora será a doutora Kátia Wagner Radke, da diretora da área de infância e adolescência da nossa sociedade. Esse sábado, então, às 10 horas. Vamos iniciar, então. Fechar a porta, por gentileza. Então, boa noite a todos que estão aqui na nossa casa, presencial e virtual. Hoje é dia 7 de dezembro de 2023, eu sou Kátia Olivier Mello e essa é a nossa última atividade científica do ano, gestão de 2022 e 2023. Não, atividade científica, só da científica, só da diretoria científica. Sendo assim, eu quero agradecer muito à comissão científica que trabalhou comigo pela criatividade em trazer novas ideias e pontos de vista, pela maturidade e leveza no convívio, pela agilidade e competência que nos auxiliou a pensar, planejar e executar um programa científico que buscou atender o aprofundamento, mas também a expansão e a variedade do pensamento psicanalítico nesses dois últimos anos em que celebramos os 60 anos da SPPA. Muito obrigada, então, a Aline Vajec, a Betina Terusquim, a Candice Campos, ao Igor Alcântara, a Lúcia Thaler, a Marina Neto, que nos acompanhou durante o primeiro ano, a Patrícia Lago, a Regina Sordi e ao Rui Antes. Eu agradeço também aos colegas que nos enviaram sugestões de atividades durante esses 2 anos. Quase todos a gente pôde atender, mas algumas não, seguem como sugestão para a próxima gestão, bem como meus colegas de direção, pelo apoio e auxílio no planejamento, e aos nossos funcionários que nos auxiliaram na execução de cada uma dessas atividades. Bem, dito isso, é uma alegria para nós, então, encerrar esses trabalhos científicos com uma das nossas quintas científicas. Essa que é uma atividade tão valorizada pela instituição, da qual nossos membros têm espaço para mostrar os seus trabalhos, que ainda estão em processo de criação ou que foram apresentados em congressos, ou em outros espaços institucionais para discussão entre nós e com a comunidade científica mais ampla. Hoje nós temos a satisfação e orgulho de ouvir a apresentação do trabalho Concluindo a Formação Analítica, uma experiência de diálogo, que recebeu o prêmio Psychoanalysis Training Today pela IPA em 2023. Vamos ter a oportunidade, então, de conversar com os autores, Zelig Lieberman e Maria Lucrécia Scherer Savasky, ambos médicos psiquiatras, psicanalistas de datas, membros efetivos, ex-presidentes e ex-diretores do Instituto de Psicanálise da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre. Ao final da apresentação, então, nós vamos ter tempo para conversar com eles. Quem quiser ir sugerindo, pensando, pode levantar a mão que eu vou anotando aqui. Em casa também, é só clicar na mãozinha na parte de baixo que o Grayson vai me indicando aqui. Nós pensamos uma meia hora, né, para a apresentação. Tá bem? Então, com vocês. Bom, então, boa noite a todos. É uma satisfação estar aqui apresentando esse trabalho na nossa casa, né, depois de a gente ter recebido esse prêmio que é meu Psychoanalytic Education, não me lembro direito, enfim. Training Today. É uma satisfação a gente apresentar o trabalho na nossa casa, onde nós fizemos esse trabalho, né, que foi muito gratificante, né, e eu queria agradecer, em primeiro lugar, agradecer a toda a sociedade que nos apoiou, né, e principalmente aos candidatos que aceitaram conversar conosco, e nós vamos ler conversas muito enriquecedoras,
Então, a gente queria agradecer aos candidatos, em primeiro lugar, que se dispuseram, a comissão de ensino que aceitou de pronto a nossa proposta de fazer esse trabalho, e todos os nossos membros que, à medida que iam sabendo dessa mobilização, se mostraram favoráveis, e os candidatos também que não são graduados, que estão em seminários, ou ainda não se graduaram também. Então, toda a sociedade ficou envolvida com isso, né, e nós temos uma grande satisfação. E eu queria agradecer especialmente a minha amiga Lucrécia, né, porque todo o esforço que nós fizemos, né, foi uma tarefa hercúlea, mas cumprimos a nossa função e foi muito gratificante, como vocês vão ler, quando vocês vão ver quando a gente lê o trabalho. Então. É que é muito agradável conviver com ele e a gente se diverte bastante. Então, nossos sábados eram muito ricos, na verdade, e as nossas noites, porque a gente ouvia da vida dos colegas, a história dos colegas, as experiências que eles tiveram aqui, e muitas vezes era bem comovente até, assim, né? E nós vimos que nós temos uma casa aqui, uma casa que tem uma história, né? Eu provavelmente aqui neste lugar eu hoje seja a mais antiga. E nós tivemos professores excepcionais, nós tivemos fundadores excepcionais. Então, o fato de eu ter tido essa experiência só me trouxe enriquecimento pessoal, e eu também gostaria de agradecer aos candidatos que se dispuseram a vir nos fins de semana, feriados, noites, eram programas. Eu tive uma paciente, quando eu marcava bem tarde da noite, assim, tu vai nos marcar nesses horários kamikazes, assim, mas a gente tinha horários, a gente não se importava, né, a gente gostou de ver. E a questão da instituição, esse nosso quarto eixo que a gente fala, é muito mais importante do que eu imaginava. Então, a gente vai começar a ler em algum momento, eu vou só interromper um pouquinho, mas eu quero agradecer também a todos que vieram hoje, nessa noite de dezembro, né? Época véspera de Natal, todo mundo está preparando as festas de fim de ano, mas é uma grande alegria poder estar aqui. Eu agradeço o Zelig, porque o trabalho braçal eu gosto de fazer, mas esse de escrever trabalho, ele é que fez essa parte. Eu tenho que ser sincera, é uma questão de honestidade, né? Mas se não fosse ele, a gente não ia ganhar prêmio nenhum, porque ninguém ia saber. Ninguém ia saber, né? Então a gente tem que escrever, publicar o que eu tenho de coisa engavetada, o que vocês devem ter de coisa engavetada, gente. E coisas lindas, preciosas. Eu fiquei pensando depois disso aqui, quanta coisa encantadora nós temos, experiências clínicas engavetadas. Bom, mas então eu te agradeço também, muito. Tá, ele me permitiu que eu começasse a ler o trabalho, então. Introdução. As sociedades componentes da International Psychoanalytic Association enfrentam já há algum tempo uma importante questão: a postergação por parte dos candidatos para a conclusão da formação psicanalítica e a ascensão ao quadro de membros de suas sociedades e de nossa entidade internacional, consequentemente. No caso da SPPA, constatou-se o aumento progressivo do contingente de candidatos que denominamos de graduados, aqueles que concluíram os seminários, as supervisões e a análise para fins didáticos, mas não cumprem o requisito, a apresentação do trabalho clínico, relatando um processo psicanalítico, para chegar à condição de membros da instituição. A concentração elevada de candidatos graduados foi constituindo um gap geracional e passou a ser vista como um risco para o futuro de nossa sociedade, tanto do ponto de vista científico, quanto daquele ligado aos aspectos institucionais e administrativos. Aqui eu quero dar uma pequena paradinha, quero agradecer o Emílio, ele não está aqui, mas ele está presente neste trabalho, porque a grande preocupação que me ocorreu foi quando eu tive a oportunidade de ser presidente dessa sociedade e o Emílio começou a fazer as contas.
E nós começamos a ver a quantidade de pessoas que não se graduavam. E aí as curvas de probabilidades eram funestas. E aí eu agradeço ao meu marido, que a gente só se gasta o que se tem. Mas, meu Deus, olha o que nós temos, nós vamos perder esse patrimônio. Então, e outra coisa espetacular que também ocorreu, por isso que eu acho que participar da instituição todos devemos, de alguma ou de outra maneira. E aí eu me dei conta que as contas nós recebemos uma sociedade muito saudável, ela segue sendo extremamente saudável, e a gente que trabalha na área vê pessoas que vão à falência, que não sei o que é, questões financeiras, e aí eu vi assim, mas que sociedade mais saudável a nossa do ponto de vista financeiro, de fato. Porém, a perspectiva, se continuasse do jeito que estava, ia ser muito perigosa. Então aí eu tomei consciência, né? Eu me lembro de uma grande amiga minha, Flávia Costa, ela tinha um tio que não falava nada a não ser português e viajava o mundo inteiro com muito. E aí uma sobrinha perguntou: "Ô tio, mas que língua que tu fala?" "Essa aqui, ó, meu filho, bateu na guaiaca", entendeu? Então, a nossa sociedade ela é rica também porque ela é saudável financeiramente. Eu nunca tinha pensado nisso na minha vida. Porque eu trabalho para viver, mas quando eu cheguei aqui com essa responsabilidade, eu pensei, meu Deus, nós vamos ter que fazer alguma coisa. Então, eu fiquei com essa preocupação viva até o fim da diretoria. E a outra coisa que esse conhecimento me deu foi quando foi com a NET, nós íamos, como representantes, conhecer as outras sociedades, e a gente via que as sociedades estavam, reduzindo o seu número de pessoas, reduzindo, e a nossa tinha uma perspectiva de crescer, e muita gente boa. Então, realmente, isso me mobilizou, e eu queria prestar esse depoimento, porque só a gente sentindo na carne é que a gente vê que tem que cuidar da casa. Porque senão é essa riqueza que nós temos do ponto de vista intelectual, nós somos um pouco poetas, um pouco filósofos, um pouco sonhadores, e até então eu nunca tinha pensado nisso em relação à minha sociedade. Então, eu passei a pensar seriamente e agora vou seguir pensando até o fim da minha vida sobre isso. Né? Então, com este diagnóstico em mente, tornou-se necessário entender como foi se instalando tal cenário. E, principalmente, pensar sobre as alternativas para enfrentar este problema, sem que essa busca por soluções representasse riscos para a unidade da SPPA. Como se poderá evidenciar ao longo deste trabalho, a alternativa que encontramos baseou-se em uma característica fundamental da psicanálise, o diálogo, vamos falar com o pessoal. Né? É como a nossa presidente Cristina diz, vamos ficar em volta do fogo e vamos conversar, né? A presença dos candidatos na vida societária. Conforme vimos acima, análise pessoal, seminários teóricos e supervisões de casos constituem o tripé da formação analítica. No entanto, podemos considerá-los voltados à individualidade do candidato, uma vez que o coloca predominantemente em relações de cunho pessoal, analista e supervisor, e com um pequeno grupo, professores e colegas de seminário. A presença dos candidatos na vida institucional representa a possibilidade de uma construção para o futuro, pois é preciso que os indivíduos participem ativamente para vivenciar intelectual e emocionalmente as interações grupais e, com isso, adquirir experiências que os capacitarão para novas lideranças. Evidentemente que a participação institucional dos candidatos está sempre sujeita às questões inerentes aos grupos, tais como disputas políticas e ideológicas, competições, em que os elementos narcísicos são preponderantes, tentativas de criação de feudos teóricos, etc. Em que, pese a existência desses obstáculos, chama a atenção que uma parcela significativa dos candidatos tem restringido a sua participação aos seminários curriculares do Instituto. Em nossa opinião, este fato não significa necessariamente um distanciamento em relação à psicanálise,
uma vez que a grande maioria dos candidatos mantém um interesse crescente pela educação continuada através de grupos de estudos, os quais funcionam geralmente em caráter privado. A condição de membros da sociedade. Cabe salientar que, ainda que seja relevante estimular a participação dos analistas em formação na vida societária, a condição de candidato deveria ser sempre transitória. No entanto, existe um contingente substancial de analistas em formação que tem deixado de cumprir com o requisito formal, que lhes conferirá os títulos de psicanalista, membro da sociedade e, por extensão, da IPA. E mesmo levando em conta a variabilidade de requisitos que de uma instituição para outra, o problema existe em grande número de sociedades filiadas à IPA ao redor do mundo, a NET que o diga. Nem todas têm trabalhos como a nossa, mas mesmo assim não concluem a formação. Segundo Anne Porte Rodrigues, em 2016, os institutos de psicanálise ligados à IPA apresentavam uma alta porcentagem de candidatos nessa etapa de transição, em alguns casos até mais de 50%, na qual permanecem indefinidamente. Frente a essa questão, uma inevitável pergunta deve ser feita: quais as alternativas para enfrentar essa situação? SPPA, busca do diálogo. Sabemos que a problemática acima citada não tem uma solução fácil. É impossível imaginar uma diretriz geral, tendo em vista os aspectos culturais e as vicissitudes de cada uma de nossas sociedades. Na busca por conhecer alternativas viáveis, mantivemos contatos com os colegas de outras instituições filiadas à IPA. Algumas entidades estabelecem limites de prazo para que os candidatos cumprissem com os requisitos pendentes em suas formações, sob pena de sanções, que variavam desde o pagamento de mensalidades com valores iguais aos dos membros, até mesmo o desligamento da instituição. Uma medida adotada por outras sociedades foi intensificar o estímulo à participação nas atividades e procurar conhecer que fatores contribuem para a permanência indefinida na condição de candidato graduado. Esse foi o caso da SPPA. Até o final dos anos 1990, nossa sociedade seguia a seguinte regra. Portanto, as minhas turmas eram assim: após concluir o tripé da formação, o candidato teria um prazo de 4 anos para a apresentação do relato de um processo psicanalítico, visando a obtenção do título de psicanalista e membro associado da instituição. Em caso de descumprimento dessa norma, o candidato seria desligado do instituto. Durante o período da vigência dessa diretriz, houve um número muito reduzido de desligamentos por esse motivo, porque todo mundo fazia o trabalho, a maioria. No início dos anos 2000, no âmbito de uma série de transformações das diretrizes da formação, esta regra foi suprimida, ficando a apresentação do trabalho a critério de cada candidato. Não mais existindo obrigatoriedade, o número de candidatos que deixou de cumprir com esse requisito aumentou ano após ano, a ponto de, em 2017, representar um pouco mais de 50% do total de analistas em formação. Passou a ficar cada vez mais evidente a instalação de um gap geracional. E em um futuro próximo, nossa entidade estaria com sérios problemas de sucessão nos âmbitos institucional, científico e até mesmo na transmissão da psicanálise, uma vez que é necessário que o candidato se torne membro para que possa seguir a carreira e, se for o caso, ascender à função de docente no Instituto de Psicanálise. A percepção dessa situação foi tomando corpo entre os membros da comissão de ensino. Ao mesmo tempo, havia preocupação com a unidade da sociedade. Era evidente que não haveria condições de retorno à regra anterior, uma vez que a revogação desta norma contribuiu para a redução das tensões naturais entre a instituição e seus candidatos. Tendo isso em vista, os autores deste trabalho propuseram um plano de trabalho à comissão de ensino: entrevistar todos os candidatos que estivessem na condição de graduado há um mínimo de 5 anos. O objetivo para estabelecer um diálogo com esses analistas em formação e conhecer os condicionantes do fenômeno para que pudéssemos saber como auxiliar esses candidatos.
Vou mais um pouquinho, Zé. Método de trabalho, a experiência do diálogo. O projeto teve início em 2018. Constatamos que existem aproximadamente 70 candidatos nessa condição de graduação estendida, o tempo que variava de 1 a 20 anos. O contato com os candidatos. Desde o início do processo, tínhamos a preocupação de que esse movimento não despertasse ansiedades persecutórias, fantasias de sanções, etc. Assim, concluímos que nós mesmos deveríamos fazer o contato com os candidatos sem mensagens de texto ou através de secretários. Quantos telefonemas? Muito mais que 70, você não faz ideia. Iniciamos, então, uma série de telefonemas explicando as preocupações com o futuro da SPPA e convidando para uma reunião conosco. Esclarecemos que o objetivo era estabelecer um diálogo, sem a intenção de exercer pressões. As conversas ao telefone, começamos a perceber alguns fatos interessantes. Embora a surpresa inicial, a grande maioria dos candidatos aprovou a ideia e manifestou satisfação por estar sendo convidada para um diálogo. Um número pequeno mostrou-se reticente, mas aceitou o convite. Por fim, 8 analistas em formação declinaram da proposta, conforme se pode ver abaixo. 5 candidatos informaram que já estavam com ideias para delinear seu trabalho. Um candidato não se mostrou disposto a conversar devido a questões pessoais. Um candidato considerou suficiente a conversa por telefone. Um candidato solicitou adiamento sem prazo por questões de saúde. As entrevistas. As entrevistas realizadas na sede da SPPA criou-se um espaço para a escuta da história de cada um dentro da instituição e também uma oportunidade para a expressão das ideias pessoais a respeito da formação psicanalítica e da sociedade. Esse processo ocupou 2 períodos, o segundo semestre de 2018 e o segundo semestre também de 2019. Então, em 2018, nós realizamos um total de 29 reuniões, reuniões em dupla 9, reuniões individuais 20, total de candidatos entrevistados 38. No segundo semestre de 2019, um total de reuniões 21, total de candidatos entrevistados 21. Total de entrevistas nos 2 períodos 59. Por favor. Não, essa é uma explicação a respeito dessa questão das entrevistas. Tá. Nós começamos fazendo reuniões em dupla porque questões, inclusive, de tempo, né? Mas não, 2 candidatos e nós dois. Sempre nós dois. Sempre nós nunca dois. Entrevistamos ninguém. E 2 candidatos que, claro, como a sociedade não é tão grande assim, nós temos, a Lucrécia é muito mais do que uma vasta convivência, a gente mais ou menos tinha ideia das afinidades das dúvidas. A gente perguntava, tu aceita fazer entrevista com o fulano e tal? Então as pessoas aceitaram, né, essas 9 reuniões em dupla. Mas nós nos demos conta no meio do caminho que era muito mais produtivo fazer individual. E aí nós resolvemos então mudar e aí dali em diante passamos a fazer as entrevistas individualmente. A nossa ideia de dupla é porque a gente achava que não ia dar conta, porque a gente tem que tirar tempo nas rebarbas do tempo da vida normal nossa, né? E a gente achava, será que a gente vai dar conta dessa? Demos, né? Tá. Tu quer ler? Tá, mais um pouquinho. Ok, tá. Impressões sobre as entrevistas. A oportunidade de conversar com os candidatos foi uma experiência enriquecedora. Tivemos a possibilidade de conhecer um pouco a história das relações do Instituto e da sociedade com seus analistas em formação. Ai, meu Deus do céu. Aqui. Os candidatos, com um caminho mais longo na SPPA, relataram épocas mais difíceis, de relações tensas e algumas vezes autoritárias no Instituto. Aqueles com um percurso menos extenso manifestavam um grau maior de tranquilidade na relação com o Instituto e seus analistas de informação. Pareceu-nos que essa diferença de relatos corrobora a impressão de que, ao longo do tempo, houve um progresso na forma como pensamos e agimos na condição de entidade que treina novos analistas. Evidentemente, sabemos que essa evolução é parte de um interminável processo de transformação ligado ao próprio desenvolvimento da psicanálise e às demandas que as mudanças culturais trazem para as instituições psicanalíticas.
Com relação aos entrevistados, notamos uma receptividade e a satisfação por serem escutados, sentimentos estes que podem ser sintetizados na seguinte frase: estou nessa sociedade há muitos anos e é a primeira vez que me chamam para uma conversa para saber como eu estou e se preocupo com a minha condição aqui dentro. Por outro lado, alguns candidatos evidenciaram sentimentos antagônicos à instituição, tanto pela discordância que tinham em relação ao funcionamento da SPPA, em seus aspectos hierárquicos, relações de poder, etc., como também pelas vicissitudes enfrentadas na interação do Instituto com esses analistas em formação. Também despertou nossa atenção a falta de clareza sobre o significado de se engajar no futuro da entidade. Vários candidatos afirmavam que não costumavam pensar sobre as questões institucionais e não tinham ideia das limitações administrativas, científicas e de transmissão da psicanálise que a SPPA poderia enfrentar com o número crescente de analistas em formação que não se tornam membros. Muitos entrevistados ficaram surpresos com a ideia de que poderiam e que deveriam se considerar como parte responsável de uma continuidade de sua instituição. E alguns reconheceram nessa visão a condição de uma filiação que nega a passagem do tempo e imagina que os pais estarão sempre presentes para cuidar da casa. Algumas vezes, após as entrevistas, os autores desse trabalho se perguntavam: essa forma de pensar na instituição seria uma questão ligada à história da própria SPPA, em que os tempos demandados para transformações teriam gerado uma postura filial de nossos candidatos, ou estaria ligada às características do engajamento coletivo na cultura contemporânea? Levando-se em conta que este não é um problema restrito à SPPA e também a nossa experiência como docentes em outras instituições de ensino, observamos, de modo geral, existe um declínio do engajamento de novas gerações nos destinos das instituições das quais fazem parte. Por outro lado, ainda que as relações de nosso instituto com os candidatos tenham passado por mudanças significativas, é inegável que certos aspectos pregressos dessa interação permanecem no inconsciente coletivo da SPPA, conforme se pode constatar na lista de motivos para o não cumprimento do requisito com vistas às mudanças de categoria. Primeiro, divergências em relação à cultura e ao funcionamento da SPPA, em seus aspectos hierárquicos e das relações de poder. Histórias pregressas de situações mal resolvidas entre a SPPA e o candidato. Falta de clareza sobre a importância de ser membro associado ou efetivo e estar em condições de exercer funções de liderança ou de docência dentro da instituição. Atribuição do cuidado com a instituição às gerações precedentes. Questões de sigilo associadas ao número reduzido de pacientes atendidos em análise. Desconhecimento sobre a possibilidade de apresentação do trabalho em pequeno grupo. A ausência da pressão ligada à regra anterior que estabelecia um prazo para a apresentação dos trabalhos. Harmonia pessoal em relação ao trabalho como psicanalistas, mesmo sem o título. Dificuldades pessoais com apresentações em público. Ao longo tempo passado desde a conclusão do tripé da formação psicanalítica, tornando sem sentido, na opinião do candidato, a obtenção do título. Na medida em que as entrevistas foram realizadas com os analistas de formação graduados há algum tempo, constatamos que seria necessário que o trabalho realizado até então não se esgotasse no caráter retrospectivo. Pensamos que poderíamos nos antecipar a um novo crescimento de candidatos nessa condição. Iniciamos, então, um movimento de caráter prospectivo, através de reuniões com os grupos de candidatos que concluem o programa de seminários teóricos, buscando plantar entre eles as noções de pertencimento e de responsabilidade com o futuro da SPPA. Era essa minha parte. Então, vou continuar agora, então, os resultados todo esse trabalho. Zélia. Bom, não, claro.
Um primeiro elemento a considerar foram as manifestações que recebemos, evidenciando a percepção, embora não explicitada, entre todos os membros da existência do gap geracional. De modo geral, os colegas se mostraram favoráveis à iniciativa. Além disso, entre os candidatos em seminários e aqueles que ainda não haviam atingido a condição de graduados, foi possível perceber uma aceitação do movimento em curso. Assim, podemos considerar que um primeiro resultado das entrevistas foi a abertura de um debate até então silencioso. E acreditamos que esse debate contribuiu, de alguma forma, para que os membros e analistas de formação refletissem sobre o papel de cada um para o futuro da instituição. No primeiro semestre de 2020, começamos a verificar os resultados da mobilização efetivada. Nesse período, recebemos 2 trabalhos com vistas a... Lembra que nós fizemos 2018 e 2019, tá? Nesse período, início do primeiro semestre de 2020, recebemos 2 trabalhos com vistas à avaliação para a obtenção do título de membro associado. Interessante notar que um desses artigos foi enviado por uma analista em formação que estava há vários anos na condição de graduado. O outro era de autoria de um candidato que havia participado de uma das reuniões prospectivas, aquelas realizadas com os candidatos que finalizavam os seminários. No segundo semestre de 2020, no início do segundo semestre, mais 4 artigos foram entregues à comissão de ensino. Com esse número de trabalhos, passamos a considerar que as entrevistas realizadas nos 2 anos anteriores já apresentavam um resultado satisfatório. A chegada de novos trabalhos à comissão de ensino se prolongou em 2021, conforme se pode verificar na tabela abaixo. Então, nós tivemos 6 trabalhos em 2020 e 12 trabalhos em 2021. Do total de trabalhos enviados nesses 2 anos subsequentes às entrevistas, a grande maioria foi elaborada por candidatos que permaneciam há anos na categoria de graduado. Então, nós recebemos 3 trabalhos de membros que tinham menos de 5 anos de graduação e que participaram das reuniões prospectivas. E tivemos 15 trabalhos de membros graduados há mais tempo. Embora esperássemos algum resultado, o total de artigos entregues surpreendeu os autores desse trabalho, a comissão de ensino e o conjunto dos membros e também dos candidatos. Só para vocês terem uma ideia, em 2021 teve um mês que nós recebemos 7 trabalhos, né, na comissão de ensino. Né. Eu era o diretor do instituto. Quando a gente fez esse trabalho, a Lucrécia era diretora do instituto, eu era presidente. Depois eu fui para o instituto e às vezes os colegas queriam me matar, né? Mas, como se sabe, números absolutos tendem a retratar um momento e não necessariamente captam um processo. Assim sendo, como forma de avaliar dinamicamente os resultados, fizemos um levantamento do total de trabalhos enviados à comissão de ensino nos 10 anos anteriores ao início das entrevistas. Então, nós tivemos assim, no período de 2010 a 2019, nós tivemos 30 trabalhos. E em 20 e 21, nós tivemos 18 trabalhos, né? Outra forma de avaliar o processo na linha do tempo é compararmos a quantidade de trabalhos entregues à comissão de ensino a cada biênio a partir de 2010. Então, 2010, 2011, nós tivemos 6 trabalhos, 12, 13, 7, 14, 15, 1, 16, 17, 1, e aí 18, 10, desculpe. Aí 2018, 19 tivemos esses 6 trabalhos e em 2020, 21, 18 trabalhos, tá? A observação das tabelas acima nos permite considerar que a ação realizada junto aos candidatos teve uma efetividade relevante. Acreditamos que o resultado se relaciona, em grande medida, com a percepção pelos candidatos de uma instituição que se mostrava disposta à escuta e ao diálogo. Outro aspecto importante foi um efeito inesperado. Neste mesmo período de 2020 e 2021, 8 trabalhos foram entregues à comissão de ensino por parte de membros associados com vistas à avaliação para obtenção do título de membro efetivo. Novamente, o termo de comparação entre o momento e linha de tempo pode ser observado na tabela abaixo. Então, assim, em 2010, 2011, nós tivemos 2 trabalhos para membro efetivo, 12, 13, 1, 14, 15, 4, 16, 17, 2, 2018, 19, 3, e em 2020 e 21, 8. Né? Na medida em que não estava em foco o estímulo à realização de trabalhos para a obtenção de título de membro efetivo, causou-nos surpresa o número de artigos voltados a esse fim.
Provavelmente, alguns desses textos já estavam em elaboração pelos autores antes do início desse processo junto aos graduados, e possivelmente seriam entregues independentemente disso. No entanto, comparando-se os períodos anteriores com o biênio 2021, pode-se pensar que a atmosfera favorável instalada na instituição tenha facilitado essa busca por mudança na categoria de membro da entidade. Outro dado importante a ser pensado em relação aos resultados refere-se à pandemia de Covid-19. O distanciamento social restringiu as atividades externas das pessoas. Podemos cogitar, então, que esse fato se tornou um facilitador para a dedicação dos candidatos graduados à escrita de seus trabalhos, explicando, de certa forma, o expressivo número de trabalhos entregues no período de 2020 e 2021. Possivelmente, esse fator teve alguma influência no resultado que discutimos aqui. Porém, consideramos a hipótese de que o tempo livre foi dedicado à confecção dos trabalhos por parte de pessoas que já haviam sido mobilizadas para isso, nas entrevistas realizadas anteriormente. Além disso, em contatos com colegas de outras sociedades que enfrentam a mesma questão a respeito dos candidatos graduados, constatamos que não houve aumento do número de trabalhos por obtenção do título de membro associado durante a pandemia. Considerações finais, então. O intercâmbio entre psicanálise e cultura repercute nos desafios que se apresentam às teorias psicanalíticas na busca por entender o psiquismo humano em conexão com as transformações culturais de cada época, e se estendem às instituições que têm como meta divulgar a psicanálise e promover a formação de novas gerações de psicanalistas. Os institutos de psicanálise necessitam estar atentos às transformações culturais trazidas pelas novas gerações de analistas em formação, ao mesmo tempo em que precisam empreender esforços para preservar os preceitos invariantes da psicanálise. O equilíbrio entre tradição e inovação está na base da continuidade futura da psicanálise. O estímulo à participação institucional dos candidatos, a ideia do quarto eixo da formação psicanalítica, nos parece um acréscimo importante aos modelos de formação das novas gerações de psicanalistas. O envolvimento mais intenso dos candidatos com a vida institucional das sociedades propicia um fortalecimento da identidade psicanalítica e uma compreensão mais ampla a respeito de seu papel na perspectiva futura de sua instituição, da IPA e da psicanálise. A importância desses fatores ficou transparente nas entrevistas com os candidatos graduados, nas quais observamos a dificuldade de reflexão a respeito de seu papel na vida institucional no presente e no futuro. Levando-se em conta que em apenas 2 anos o número de trabalhos entregues à Comissão de Ensino representou 60% do total enviado na década anterior, e que no mesmo período os artigos para obtenção do título de membro efetivo chegaram a 75% da soma dessa mesma década anterior, podemos considerar que, do ponto de vista numérico, a ação realizada foi bem sucedida. Um novo grupo de membros associados abre caminho para a participação de uma nova geração de psicanalistas nos destinos da instituição. E em se tratando dos trabalhos para membro efetivo, é importante ressaltar que o aumento do número total de membros dessa categoria terá reflexo na renovação da comissão de ensino em curto prazo, bem como na possibilidade de pessoas que estão em análise com estes novos membros efetivos possam postular o ingresso na formação psicanalítica. E aqui eu só queria fazer um parênteses, que de 2020 a 2023, nós perdemos 4 analistas de dados por falecimento, tá? E tem havido um ou outro caso de colegas que não mais desejam ministrar seminários. Então, né, a gente estava necessitando realmente de uma renovação da comissão de ensino, que, como um efeito inesperado, a gente não esperava, mas, enfim, né, a gente precisa ter sorte na vida também. Né? Em que pese a importância de todos esses fatores, salientamos que o êxito da ação aqui relatada está ligado também às perspectivas de reflexão que se abriram nas várias instâncias da instituição. Com relação aos candidatos, a oportunidade de escuta e diálogo reforça o sentimento de pertencimento e de acolhida,
além de contribuir para o discernimento sobre seu papel na continuidade da instituição. No que tange ao Instituto de Psicanálise e seu corpo docente, o trabalho realizado permite uma visão histórica do relacionamento entre o Instituto e seus candidatos. Permite a compreensão dos diferentes motivos que levaram a que tantos candidatos postergassem indefinidamente a conclusão de sua formação analítica e, por fim, a avaliação dos efeitos das mudanças efetuadas nas diretrizes da formação analítica e sobre os avanços que ainda podem ser alcançados. Como afirmamos no início do texto, sabemos que não existe solução única e nem definitiva com vistas a estimular o engajamento dos candidatos no cuidado com o futuro da psicanálise e suas associações. Esperamos, no entanto, que a descrição do processo levado a cabo na SPPA possa contribuir para que outras sociedades encontrem suas próprias alternativas, visando a conectar os analistas em formação ao esforço pela continuidade de nossa disciplina e de nossas instituições. Muito obrigado. Agora deu. Obrigado, Lucrécia, Zelig. É emocionante ouvir um trabalho científico e humano tão lindo. Parabéns, parabéns. Eu vou passar aqui a palavra para as pessoas que estão inscritas. Quem quiser também se inscrevendo, vai me avisando. A primeira é a Ineita. Bom, gente, boa noite. Eu sou fã desse trabalho há muito tempo, até o Zelig tinha me passado, né? Zelig, um dos copiões, e eu já tinha lido, então não podia deixar de vir aqui e falar sobre isso. Mas aí a Kátia falou que essa é a última reunião científica. Então, eu também queria fazer um registro de que a gente só tem queixas com a comissão científica, porque é muito trabalho bom, e a gente fica com vontade de vir em tudo e não dá. Mas realmente foi muito legal, uma gestão que tentou várias coisas muito importantes de renovação. Acho que cada vez cabe esse registro. Mas eu queria falar um pouco sobre o trabalho. Eu acho que o prêmio é uma coisa muito importante, mas é muito pequeno diante do que foi feito. A gente, como analistas, trabalha com comunicação, podemos pensar assim, não sendo reducionista, e com dificuldades de comunicação entre instâncias psíquicas, entre o sujeito e objeto, entre comunidades e grupos. E eu acho que esse trabalho, ele mostra muito mais, até eu acho que vocês nessa escrita foram muito felizes, mas muito mais do que ele até se propunha inicialmente, porque é poder olhar para nós mesmos com uma possibilidade de se perguntar o que está acontecendo aqui, que eu acho que é o único jeito de progredir, é poder fazer autocrítica, não no sentido moral. E acho que o resultado fala de uma coisa que já falei outra vez, vou falar de novo, que eu acho que é uma sugestão até para as próximas gestões, de poder estudar a comunicação interna. Porque tem uma coisa que até eu sugeriria, queria ouvir vocês e sugeriria que se pensasse, porque não é só os candidatos que ganham com o diálogo. Nós, mais velhos, sem o diálogo, nós nos fossilizamos e fossilizamos a instituição. Então, tem algum gap que não é só geracional, que eu acho que é de comunicação. E para encerrar com tudo que eu queria falar, mas para encerrar, eu quero dizer que a gente não se dá conta da importância de um trabalho desses, mas eu, a Nete, a Jussara, a Carmen, num grupo tudo de 2000 anos atrás, quando tinha dinossauros passando ali fora, com o Cláudio, tivemos uma ideia, isso que não era, né? Nem sei que nós pegamos 30 anos, era antes de 97, nós pegamos todos os trabalhos para membro associado, escritos até aquele ano, e lemos todos. A gente estava estudando interpretação, intervenções. Lemos todos, tá? E construímos um instrumento, e o que a gente percebeu foi que em cada década havia uma predominância de escuta iluminada por uma teoria diferente que
gerava intervenções e interpretações diferentes. Foi muito legal. O que eu quero dizer com isso? Que a gente aprende, e esses trabalhos ficam como uma fonte de pesquisa, que nos ensina sobre a gente mesma, sobre a psicanálise, sobre as mudanças, e como a gente tem que aprender com os mais jovens. Eu acho que vocês fizeram um trabalho que tem um sentido de fazer a nossa instituição ser viva, e acho que isso repercute até hoje. Só para dizer, quando a gente estava fazendo trabalho, o Cláudio descobriu que o Bernardo estava fazendo o mesmo trabalho lá no Uruguai. Então, é uma fonte riquíssima de informação, mas eu acho que realmente a gente tem que estudar a comunicação interna. O que acontece, o que tem esse gap que a gente fala nos corredores, que nós temos uma riqueza, tem milhões de grupos de estudos, a gente não vê essas comunicações acontecerem e se desdobrarem. Então, eu acho que a contribuição é muito maior do que o prêmio merecido mostra. Então, só queria dizer isso e agradecer. Kátia. Bom, eu quero começar agradecendo a vocês, né? Eu estava nas duas gestões em que o trabalho de vocês foi gestado e depois começou a acontecer. E eu me lembro que eu achava inimaginável que vocês dariam conta, né? Então, assim, eu acho que o que a Kátia falou do aspecto humano, em vários níveis, o cuidado de vocês com o futuro da sociedade, para mim, né, é de gratidão, de uma enorme gratidão, que graças a esse trabalho hoje a gente pode compor gestões com colegas novos que vão fazer o futuro da sociedade. E nesse sentido, eu queria perguntar para vocês, perguntar e ao mesmo tempo fazer um comentário no sentido do futuro, porque eu fiquei pensando que talvez esse trabalho ele tem um uso muito mais amplo, né, do que já deu resultado, no sentido de que talvez fosse uma incumbência do Instituto fazer uma revalida de tempos em tempos, né, ou até mesmo como vocês fizeram, né, não precisar esperar que as pessoas fiquem tanto tempo, porque eu acho que quanto mais tempo, mais difícil fica de mudar, enfim, de quebrar a inércia. Se não seria de se pensar como uma atividade do Instituto que fique ad eternum, no sentido de estar sempre atento aos candidatos para poder motivá-los, estimulá-los a fazer o trabalho e poderem vislumbrar que o tempo passa e que os pais morrem, né, e que os filhos precisam assumir. Tá? Obrigada. Eu acho interessante o que a Kátia está dizendo, porque como eu vou agora, a partir de janeiro, assumir de novo o Instituto, né? Então, eu tive a curiosidade de pedir a Margarete fazer uma nova lista dos candidatos e graduados, né? E é interessante, assim, nós estávamos naquela época com 70 candidatos graduados, né? Então, lá, 18, 19, tá, que vinham lá. E aí, feito o trabalho, 18 trabalhos de membro associado, agora nós estamos com 75 candidatos graduados. Claro, tem o lado bom disso que as pessoas estão se graduando, evidentemente, né? Mas eu acho que tu tem razão, talvez seja uma questão de uma atividade que seja institucionalizada como atribuição da direção do Instituto, uma coisa assim. Se tu quiseres parceria para sábados e às noites, eu te acompanho. Aqui, ó, todo mundo é testemunha, viu? Mas, enfim, eu acho que é interessante isso, assim, de a gente pensar uma maneira de que isso possa ser periodicamente. Bom, já que eu peguei o microfone, eu vou falar com a Enele, então, né, que te agradecer, né, pela tua manifestação, tá? E eu concordo contigo que não é só os candidatos que ganham com o diálogo, assim. Eu e a Lucrécia, nós ganhamos muito com essa experiência, assim, né? Era muito tocante, assim, conversar com os candidatos, né? E ouvir histórias, assim, que eu diria, assim, hoje em dia seriam inimagináveis, assim, de manejos e coisas. Assim, todas essas dificuldades dos candidatos mais antigos, né, tinha a ver com posturas do Instituto, principalmente, assim, de maneira
Eu acho que, assim, eu tenho uma ideia que julgar épocas é um pouco difícil. A gente olhar hoje com olhar, julgar 40, 50 anos atrás, não tem muita, assim, não é muito justo, né? Porque eram épocas. Mas, enfim, eram épocas muito mais difíceis e que certamente, assim, hoje, algumas coisas que nós ouvimos, algumas histórias, alguns relatos, seriam manejadas de maneira diferente, né? E talvez tivessem facilitado, né? E talvez essas posturas tenham contribuído para esse inconsciente coletivo, que, assim, é muito interessante, porque eu estou na sociedade desde 96, né? E a sociedade mudou muito desde que eu estou aqui, né? E é interessante como essa pecha de rígida continua, entendeu? Né? Em que pese que internamente, não sei qual a opinião das pessoas aqui, mas a minha é essa, assim, desde que eu entrei na sociedade, a mudança de costumes e da maneira de lidar e de se comunicar entre o Instituto e seus candidatos e outras comunicações mudou muito, mas a gente continua com essa ideia de é uma sociedade rígida e tal. Que eu acho que é uma confusão entre rigidez e seriedade. Seriedade e rigor e tal, que são coisas diferentes. Tá? Mas eu concordo contigo, a gente tem que estar sempre repensando a comunicação. Assim. O primeiro congresso que a gente foi brasileiro, os candidatos às outras instituições estavam muito chocados. Vocês cumprimentam os seus analistas? Vocês falam com os didatas? É que eu sou da mesma turma da Eneida. E o primeiro congresso que a gente foi, que foi no Rio de Janeiro, a gente tinha que pedir permissão para o diretor do instituto para a gente poder participar e se inscrever no congresso. Era assim em 88. A gente até cumprimentava na rua. Eu tive um analista muito bom. Era Roberto Pinto Ribeiro. Ele dizia assim, educação acima de tudo. Ele era um homem educadíssimo, um gentleman. Podemos seguir? Eu só queria falar só uma coisa sobre a Eneida. Eneida, eu estou surpresa também com a mudança da qualidade e dos conteúdos dos trabalhos. Nesta década, as coisas estão muito distintas do que era na nossa década. E agora, surpreendentes. E as pessoas que estão fazendo formação atualmente fazem trabalhos surpreendentes, que são diferentes do que a gente imagina, e nós, da nossa geração, nós precisamos estar abertos a surpresas e aguardar também a passagem do tempo de que esses trabalhos vão frutificar também de outra maneira. Então, realmente nós temos que ser abertos a muitas questões inusitadas que surgem. Bom, boa noite. Os parabéns eu já dei por antecipação, mas eu gostaria de dizer alguma coisa sobre o porquê dos parabéns, ou o que estou parabenizando, e por que eu acho que foi premiado esse trabalho. O primeiro item ali que foi listado, quando foram entrevistados os graduados, né, e os graduados de mais tempo, por que não estão fazendo, que vocês listaram, foi divergências, né? E nunca é demais a gente lembrar assim, que diante do pensamento divergente, a gente tem basicamente duas maneiras de se conduzir, uma instituição tem, né? Assim, diante do pensamento divergente. Uma é superioridade e desprezo, né? A gente sabe o nome disso. E a que leva? E outra é respeito e curiosidade, como decorrência do respeito, curiosidade por ouvir, né? Assim, então eu acho que foi isso que aconteceu, né? Respeito e curiosidade por ouvir e não desprezo pela divergência ou pelo pensamento divergente, né? E a gente sabe também que, né, principalmente quem acredita nos fenômenos de campo, né, é que não basta a gente declarar alguma coisa, né, aquilo tem que ser verdadeiro e o campo que é criado, ele condiciona a resposta do outro, né? Assim, faz diferença, né, o que a pessoa
consegue dizer ou não, o que ela consegue mostrar ou não, depende do campo que é criado e não do que é, só do que é declarado. Eu quero te ouvir, mas se aquilo não for verdadeiro, né, o outro não vai conseguir falar. Né? Então, os parabéns, eu acho, são por isso, eu acho que o prêmio tem a ver com isso, e isso é uma reflexão permanente. E só queria lembrar um outro trabalho, já que a Cris já pegou o microfone ali, né, junto com esse, que foi aquele da consultoria de imagem, né, que foi pedido, assim, e a consultora, lá pelas tantas, na reunião, ela disse assim, bah, e eu fiquei impressionado como vocês se autoelogiam, né? Assim, e todo mundo riu, porque todo mundo sabia que era verdade, né? Mas se a gente traduzisse isso para psicanaliquez, né, o que quer dizer isso? O que ela disse? Né? Vocês usam muitas defesas narcísicas, certo? E as defesas nunca estão lá por nada, né? Elas estão para defender de alguma coisa. Então, eu acho que esses dois trabalhos em conjunto, assim, abrem para essas reflexões para o futuro. Né? Parabéns de novo. Eu também queria cumprimentar vocês, né, pelo prêmio, pelo trabalho, agradecer pelo trabalho, como já foi dito, assim, é muito importante para a nossa instituição. Duas coisas que eu queria lembrar antes de dizer o que eu pensei em falar. Primeiro, né, é que nesses últimos 2 anos seguiu o movimento de trabalhos. Ao longo desses, vocês contabilizaram 2020 e 2021, mas 22 e 23 continuou com um grande número de trabalhos apresentados, então, mostrando que esse é um efeito, e eu vou na direção do que o Maurício disse, se criou um campo, se criou algo diferente dentro da instituição que favoreceu, né? E acho que esse trabalho de vocês, depois eu vou dizer qual é a minha opinião, porque eu quero também dizer uma outra coisa antes. No último International Journal, que chegou essa semana, o volume 5 desse ano, tem uma seção específica sobre como transmitir a identidade psicanalítica. Deve ter uns 6, 7 artigos, eu não tive ainda tempo de ler, mas deve ter uns 6, 7 artigos falando sobre a transmissão da identidade psicanalítica. E eu acho que isso, então, mostra o quanto vocês estão up to date, né? Vocês se adiantaram, inclusive, a todo um movimento que é, como vocês dizem, no trabalho mundial. Assim, eu tenho acompanhado nos últimos anos algumas instituições em que os presidentes eles têm que repetir anos, ficam várias gestões sendo presidentes e assumindo cargos na instituição porque não tem pessoas, não tem colegas graduados para poderem assumir, que é o problema institucional que vocês identificaram e que a gente começou a observar aqui antes, né, de vocês assumirem, e aí o trabalho importante de vocês. E aí o que eu queria dizer, assim, do ponto de vista como eu entendo isso, que não é só fazer, eu acho que o trabalho de vocês, ele, na prática, objetivamente, foram as entrevistas, foram as conversas, mas eu tenho a impressão que esse diálogo que vocês propuseram, assim como o Maurício falou, criou algo diferente que fez as pessoas, os colegas dentro da instituição se sentirem ouvidos, né? E talvez esse tenha sido um problema ao longo do tempo. A gente precisa de fato se ouvir, né? Todos falaram aqui nesse sentido, e eu acho que esse se ouvir cria essa sensação de pertencimento, né? Eu não sou alheio à sociedade, eu sou candidato, eu não estou fora dela, eu sou parte dela e eu preciso me desenvolver. Isso não como uma coisa de fora para dentro, mas de dentro para fora. Eu acho que o trabalho de vocês teve esse efeito e que eu espero, porque eu acho que todos os que foram tocados por esse trabalho de vocês, vão seguir adiante as suas carreiras e vão transmitir para as futuras gerações, porque eu acho que isso faz parte da transmissão, né, que a gente precisa transmitir para as futuras gerações esse sentimento de pertencimento à instituição, a identificação com a instituição, e eu acho que é um trabalho, eu concordo com o Maurício, acho que é um trabalho que vocês começaram, inspirados em vocês, em outras coisas que a gente ouviu, a gente tentou fazer isso na instituição também, então eu acho que todos nós ganhamos, então queria agradecer muito a você.
Antes que a Cristina falou, a propósito de se sentir perdido, tem uma história muito engraçada. Quando eu entrei na sociedade, tinha uma outra secretária do instituto, não era a Margarete. Era uma pessoa mais difícil e tal. Aí um dia eu era candidato, assim, ela disse assim para mim, não sei o que eu tava. E era uma pessoa que tinha um certo caráter assim difícil, e ela causava uma cisânia. Todo mundo sabe que os mais velhos sabem quem eu estou falando, né? Mas enfim. Mas eu fui perguntar um negócio para ela, alguma coisa, sei lá o que era, do seminário, sei que ela diz assim para mim, não, porque eles dizem, eles não sei o que é, né? E eu fiquei pensando assim, com que ela acha que ela está falando? É uma coisa assim, eu não disse nada, fiquei, né? Eu pensei, como assim eles, né? E como assim eles, né? Porque essa distinção que havia, como se candidatos não fossem eles também, então, eu acho que isso, nesse aspecto, a sociedade mudou muito, enfim, né, o Instituto e tal, e essa questão do que o Maurício falou do campo e que a Cris mencionou, realmente, assim, quando a gente fez essas entrevistas, a Lucas deve ter a mesma impressão que eu, a gente sentiu que foi se criando um campo, né, de algo, uma coisa natural, assim, não era algo assim que a gente estava exercendo pretending alguma coisa ali, entendeu? A gente estava talvez do jeito que a gente tem, alguma coisa assim, e imbuído desse fato de realmente ouvir as pessoas, o que elas tinham. E eu volto a dizer para vocês, assim, a mim surpreendeu o grau as histórias que a gente ouviu, e o grau até de disponibilidade dos colegas de contarem as suas histórias e até colocarem as suas emoções em algumas situações, que a gente também ficou tocado, eu e a Lucrécia, assim, de ouvir histórias, enfim, né? E foi muito, realmente, esse campo se criou e para nós foi muito enriquecedor. Eu nem pensava em trabalho nem nada. A minha preocupação era realmente ver o que estava acontecendo, que nós tínhamos uma clareza de que a médio e longo prazo nós estaríamos fadados a minguar. Então, se nós quiséssemos que a instituição continuasse, que é o que nós genuinamente queremos, eu acho que isso facilitou, acho que tu tens toda a razão, né? Eu não tenho nenhum interesse pessoal, individual, eu acho que a instituição tem que sobreviver como instituição. Este grupo é um grupo riquíssimo, pode contribuir socialmente, pode fazer diferença. Então, eu acho que nós podemos cultivar sempre, devemos, eu acho que o Instituto pode cultivar sempre, né? Porque se a gente pegar cada pessoa dessa sociedade é um patrimônio imenso, né? E eu conheço outras instituições, eu trabalhei em instituições belíssimas também, muito ricas, mas o que está se vendo também nas outras instituições? Porque tem situações e departamentos que eu estou vendo também na faculdade, na universidade, que estão minguando, as pessoas não querem mais, ganham uma miséria, trabalham que nem os mouros, sabe como é? Então, a gurizada não quer mais, não quer mais fazer mestrado, doutorado, ser professor, que raio, ser professor, entendeu? É melhor trabalhar na outras coisas. Então, realmente, eu não sei, Regina, tu me corrige, mas o que a gente está vendo, tem departamentos que não têm sucessão. E isso é grave para o ensino também, né? Não sei se na medicina, eu sei que é assim, não sei se em outros. Grayson, por favor, pode colocar a doutora Kátia Dallagnio. Quanto isso, Bom, as coisas que eu pensei, né, já foram, de certa forma, tocadas por todos, mas eu acho que o que me tocou no trabalho, né, e na nossa discussão agora, foram dois temas, um o diálogo e o outro nós e eles, né, que eu acho que tem a ver com aquilo que o Maurício falou da questão das divergências e das defesas narcísicas que a gente acaba utilizando, né. Então, eu acho que eu estou na sociedade desde 91, eu sou da primeira turma de psicólogos, né? Então, acho que aí foi um início de uma mudança muito significativa na sociedade, né? De poder abrir mais, né? O que já existia no mundo inteiro. Mas eu acho que, desde então, a sociedade foi se abrindo cada vez mais
né? E a mudança do eu e eles, né? Do nós e eles, foi acontecendo, né? Mas eu acho que a grande mudança mesmo foi com o trabalho que vocês fizeram, porque eu acho que se resgatou um pouco a capacidade de dialogar e de escutar, né? Porque eu acho que muitas defesas narcísicas impediram, né, os nossos mestres de poder ouvir, né, os candidatos como iguais, né? Como iguais num sentido de que também estavam trilhando um caminho, mas que, claro, que tinham muito a aprender, mas também tinham muito a contribuir, né? E poder ouvir o candidato como alguém que tem para contribuir, eu acho que é fundamental para dessa noção de pertinência que a Cris falou, que eu acho que é fundamental, e a gente viu, de certa forma, na nossa festa, né, essa integração entre membros efetivos, associados, candidatos, graduados, todo mundo junto, comendo, conversando, dançando, num clima de muita harmonia e de muita integração. E eu acho que isso mostra o clima que a nossa sociedade está vivendo agora, né? E acho que a ideia de continuar com esse processo de escutar, né? Porque a gente já viu que o número de graduados voltou a crescer bastante, né? A gente tem que prestar atenção nisso também. Tá? Então tá, é isso que eu queria falar. Obrigado, Mary. Kátia, contigo. Tá sem som, Kátia. Agora deu. Agora deu? Estão me ouvindo? Sim? Sim, te ouvimos. Boa noite. Eu queria cumprimentar vocês, e o que eu vou falar é mais ou menos na mesma linha do que já comentaram, né? Porque me tocou muito a frase que vocês colocaram do candidato ali, que disse, puxa, eu estou há tanto tempo na instituição e é a primeira vez, né, que alguém se preocupa comigo, procura me ouvir, procura saber como é que eu estou dentro da instituição. Então, vai mais ou menos dentro da mesma linha do que já colocaram, né? Mas eu fiquei pensando sobre os motivos que vocês listaram ali, os candidatos não fazerem seus trabalhos, né? E me chamou a atenção a questão da passagem do tempo, da negação da passagem do tempo, né? E da finitude. Os candidatos se colocando como eternos filhos, né? Sendo cuidados pelos pais. E eu fiquei pensando que talvez esse movimento de negação da finitude estivesse também nos mais antigos, né? E vocês acabaram, enfim, percebendo que os mais velhos também, né, se vão e precisam serem sucedidos, né? E por isso se precisa preparar, é como numa família, os pais precisam preparar os filhos para assumirem a vida adulta, né? Então, eu acho que o movimento partiu, evidentemente, dos mais velhos, que se propuseram a não negar mais a finitude, né? E acho que foi um movimento importante da sociedade e, na minha opinião, sem dúvida, foi um dos melhores trabalhos realizados, dos mais importantes trabalhos realizados até então pela sociedade. O trabalho prático, eu digo. Claro que esse trabalho escrito, que foi premiado, é muito importante, mas o trabalho que vocês fizeram conosco, né? Eu já tinha apresentado meu trabalho, mas a gente participou junto. Eu me lembro que nós escutávamos, né? Mesmo eu aqui no interior, em Caxias, eu escutava, né? Que estava sendo feito esse trabalho, enfim. E eu acho que foi importante, muito importante, um dos trabalhos mais importantes, eu acho, que foram realizados pela instituição e que eu concordo com a Kátia, eu acho que tem que seguir sendo realizado, né? Todos os anos, peremptoriamente, com os candidatos que se graduam, né, para estimulá-los na participação e se sentirem pertencendo. Eu acho que muda muito, né? Com o diálogo, porque aproxima, como disse a Ineida, né, a comunicação faz com que os candidatos consigam se aproximar mais, né, e participem mais da instituição. Então, queria dizer isso e parabéns.
Obrigada, Kátia. E daqui, eu estou me sentindo, eu não é me sentindo, eu sou, esses dias eu disse para o meu filho, eu acho que eu estou me sentindo velha. Ele disse, não, mãe, tu és velha. E esse fato, e o fato de ter continuidade à sociedade, dá um bem-estar para a pessoa que está velha. Sabe, que semeou e que está frutificando, é muito bom. Mas não é fácil chegar a perceber realmente a passagem do tempo. É necessário um trabalho psíquico bem intenso para aceitar a finitude. Obrigada, Kátia, querida. Oi, não estou ouvindo. Agora deu. Não, só para te agradecer também, Kátia. Obrigado. Grayson, eu vou pedir para tu perguntar para o pessoal que está em casa, se quiser aparecer na tela, por favor, para cada um. Tá? Convidar todos a aparecerem na tela, isso? Isso, os que estão em casa, quem quiser. Certo, então eu vou mandar um Convidar um por convite um, para né? eu vou mandar um convite para todos que estão em casa e os que quiserem aparecer na tela, basta aceitar o convite que aparecerá. Quem quiser, aceite, por favor, que fica com a gente aqui um pouquinho mais perto. Anete? Alô? Bom, parabéns. É um trabalho fundamental para o futuro da sociedade e para a sucessão. Eu tenho algumas questões, além das elogiosas, né, que me preocupam. Então, vou fazer um comparativo. Quando eu entrei, eu acho que tu é a decana aqui, mas logo depois vem eu e a Eneida aqui de 88. Para vocês terem uma ideia, a festa aqui, acho que foi tu que te referiste, né? A festa antigamente era separada. Tu só podia pertencer à festa da sociedade depois de defender teu trabalho. Antes disso, tu não tinha festa, nem de candidatos, né? Eu não me lembro de ter festa de candidatos. O título dos trabalhos de conclusão daquele ano não podiam ser, não eram criativos, não eram criados pelos candidatos. A gente recebia uma lista, lembra, Neida? A gente recebia uma lista e a gente escolhia naquela lista qual era o trabalho que a gente queria fazer. As 100 horas de supervisão, se tu estivesse com 95 e interrompia, tu tinha começado do zero, né? Então, assim, tinha uma porção de... Tinha que ser do mesmo sexo, primeiro, e depois do sexo oposto. Então, assim, tinha... E o trabalho não poderia ser do teu supervisão. Não. Sim, não. O que eu quero dizer é que houve uma evolução absoluta, né, uma maturidade da sociedade como um todo e do Instituto que permitiu uma flexibilização de todas essas questões que eu estou listando. Ao mesmo tempo que a gente tem muito prazer de ouvir o trabalho e ver o sucesso, o resultado disso. Eu estava aqui há umas 2 semanas atrás, uma noite de gala com a apresentação do trabalho da Neuza, e eu me dei ao trabalho de sair e lá do corredor contar o número de candidatos presentes. Então, nós tínhamos somente naquela noite, somente 11 candidatos presentes. Isso, para mim, também é um sintoma, né? É um sintoma. E eu fiquei me perguntando o que está acontecendo, né? E na hora de comentar o trabalho, a gente tem sempre os mesmos deuses do Olimpo, vamos dizer assim. Eu me incluo aqui, porque sou didata, também falo seguido, e eu acho que a gente devia falar menos. Eu acho que a gente devia ouvir mais e falar menos, porque isso também espanta. E aí, o que acontece? Como é que eu entendo essas questões? Muitos dos nossos colegas mais jovens aqui dentro, não estou dizendo jovens de idade, mas que são candidatos em formação, entendem a formação parecida com uma faculdade. Tu termina a graduação e tu tem, inclusive, uma cerimônia de formação da qual eu sou contra.
nas festas, porque a gente não se forma, a gente é uma formação, não é uma faculdade que tu ganha um diploma e terminou, porque quando a gente faz esse gesto de formatura, é como se tivesse concluído, as pessoas não precisam mais vir, e as pessoas são convidadas a vir, tem que fazer parte disso aqui para ter uma sucessão. Então, quando a gente faz a formatura, eu acho que fica esquisito. Como eu tenho trabalhado com o ING, o International New Groups, eu tenho visto esse problema em vários grupos, inclusive grupos que todos os candidatos, sem exceção, são graduados. E nenhum deles acha importante fazer parte da IPA. Inclusive perguntam, o que a IPA nos oferece? Por que fazer parte da IPA? Então, se a gente não está continuamente trabalhando essas questões, a IPA fica mais além do Olimpo, fica uma coisa mais distante ainda, da qual fazer parte não tem muito significado. Então, eu acho que estamos de parabéns pela nossa maturidade como instituto, como sociedade, mas nós temos ainda coisas que a gente tem que repensar, como, por exemplo, a nossa participação nas assembleias, como a formatura, que a gente está dando mensagens, eu acho que duplas. Mas parabéns a vocês e muito obrigada. Tem mais 4 pessoas. Não, eu só queria colocar aqui no trabalho da Neuza, só para acrescentar o que a Anete falou, a gente conversou aqui o quanto é importante este encontro institucional para nos dar suporte no nosso trabalho clínico, porque o nosso trabalho é muito solitário, e se a gente não se encontra, e se a gente não debate como a gente está fazendo aqui, a gente passa a aplicar uma técnica apenas, né? E a gente não verdadeiramente consegue ter o suporte inclusive emocional necessário para fazer o nosso trabalho. Era só acrescentando da formação. Nós temos mais 4 pessoas. Tá, então nós temos o Nazur, depois o Rui, Igor e Regina. E vamos ter que encerrar, que a gente está com falta 10 minutos. Bom, serei bem breve e começando realmente agradecendo e cumprimentando vocês, e de alguma maneira todas as falas aqui foram na mesma direção, né? No aspecto genuíno, verdadeiro, humano, do acolhimento, da escuta, né? E bom, proporciona toda essa conversa que está se tendo aqui, e o que a Anete disse, né? Escutar mais também, ou seja, a essência do trabalho veio dessa troca, veio dessa escuta, né? E tal qual uma família, uns vão cuidando dos outros se houver isso, né? E o crescimento aí é de todos, é de toda a SPPA. E isso é tão profundo que eu me lembrei do Golse, quando eu não me lembro em qual trabalho ele diz isso, mas eu acho que é na psicoterapia Pais, Bebês e Adolescentes. Ele fala sobre um filme pós-Segunda Guerra, Os Óculos de Ouro, em que está uma personagem, uma atriz, enfim, a protagonista, né, no pós-guerra, e daqui a pouco vários soldados ou oficiais ali, jovens, né, e olhando para ela, e daqui a pouco ela percebe e faz uma pergunta para ele. Eu não vi o filme, o Golse que descreve, e que diz: me diz uma coisa que me faça te seguir até o fim do mundo. E ele ficou impactado com isso. E aí ele encontrou ela uns dias depois e ele disse: eu te escuto. E me parece que, de alguma maneira, a atmosfera que a gente vê em vocês na apresentação está presente. Obrigado. Pois é, acho que parabéns. De alguma forma também sabia desse trabalho quando estava sendo feito, praticamente, né? Mas eu acho que o sucesso desse trabalho tem a ver com a dupla que se formou, né? Esse casal que se formou e reconheceu pessoas irreconhecidas,
no dia a dia societário, e reconheceram um por um. Então, eu acho que tem uma questão importante até atual, contemporânea, de um certo reforço e importância dada aos grupos, ao coletivo, e o indivíduo, sujeito, às vezes fica no grupo um número. Somos 10 graduados, somos 50 candidatos, enfim. Então, acho que vocês identificaram um por um, depois de anos. Bom, esse é um ponto. E o outro é a questão dos trabalhos. O Humberto Eco tem uma crônica, um texto, que ele fala assim, onde vão parar os trabalhos das academias? Aonde estão? Façam uma pesquisa. Aqui a gente sabe onde estão, mas aonde são usados? Aonde são lidos? Quem é que sabe o trabalho? O trabalho de 10 anos atrás, vamos dizer, de um grupo, numa instituição pequena e numa grande. As grandes bibliotecas não têm mais onde botar. Claro que tem hoje com a internet e tal, digital, mas quem é que acessa? Qual é, então, a função dos trabalhos? Obrigado, Rui. Passa para o Igor, por favor. Bom, cumprimentando, então, a Lucrécia e o Zelig pelo trabalho importantíssimo, né? O que me ocorreu foi que o trabalho de vocês remete a belíssimas palavras do Freud, quando ele diz: aquilo que herdaste, conquista-o para fazê-lo teu. Né? Escrever o trabalho de membro associado ou efetivo e participar da instituição, acho que é a melhor maneira de se apropriar da psicanálise e valorizar esse legado imenso, né, que recebemos. Obrigada, Igor. Eu vou ler a mensagem que o Luiz Fernando de Nóbrega nos enviou. Tá bem, Luiz? Eu sou membro efetivo da Sociedade de São Paulo. Muito importante essa observação de que a instituição poderia vir a ficar inviável por falta de pessoas. Estamos em Marília, começando o grupo de estudos, aprovado no Congresso recente, e estamos começando a escrever os regulamentos e o estatuto. Essas questões postas às claras são muito úteis. Obrigado, Luiz Fernando de Nóbrega. Obrigado, Luiz. Aqui, obrigado, obrigado. Regina. Bom, é mais no sentido de dar uma contribuição a partir de tudo que foi dito, não é? Do caráter humano desse trabalho que vocês realizaram, que não é à toa que foram vocês que fizeram por acreditarem nele, né? Mas eu gostaria de dizer assim, para não criar uma ideia tão assim institucional, tem uma diferença de institucional e instituinte. Instituinte é aquilo que vai se criando também, né? E eu acho que aqui se criam muitos trabalhos que são, por exemplo, as comissões, né? Que a cada 2 anos se modificam os seus elementos, os seus coordenadores, os grupos de estudo. No meu caso, é um depoimento pessoal, essa ideia de fazer o trabalho nasceu da Comissão da Infância e Adolescência, com a nossa querida Lucrécia, e não era uma ideia institucional, eu acho, Lucrécia, é aquilo que o coordenador da comissão, né, começa a ler nos olhos das pessoas, né, que às vezes as pessoas não se dão conta que está ali, tá para sair, né. Então, esse trabalho foi feito comigo, através de ti, bastante tempo antes desse trabalho que vocês fizeram. Então, eu acho que as comissões com seus coordenadores, os grupos de estudo, já, né, participamos de grupos de estudo em que isso é bastante aventado, é estimulado. Se a pessoa compra a ideia, estava ali nascendo, alguém olhou para mim
não, talvez não precise ser uma coisa tão instituída, mas algo que nos próprios grupos nossos, porque agora, como tem muitos membros associados e efetivos, estes serão os próprios coordenadores das comissões e da diretoria também. Então, esses são talvez as pessoas mais próximas da experiência que acabaram de ter, né? E que poderão estimular, então, os seus colegas de comissões a também acreditarem mais em si mesmos. Né? Obrigada, Regina. Bom, tem tantas coisas que a gente poderia, mas eu vou me centrar em 2 ou 3 questões aqui. Anete, eu te digo uma coisa, eu fiquei feliz com as tuas observações, né? Porque, claro que é assim, a gente ficou muito contente com esse resultado, toda a sociedade foi mobilizada, se mudou o clima, mas a gente sabe que isso não se esgota, assim, né? Não é um trabalho definitivo, agora fizemos isso e podemos sentar nos louros, né? Não é isso, a gente sabe. Então, tem muitas questões, assim, e uma delas que eu acho interessante, que é uma discussão que é a discussão do momento, que é a questão da formação online e da análise didática online, que eu tenho a minha própria impressão sobre isso, e eu acho que a formação, assim, a formação psicanalítica online remota, eu acho que vai ser um problema para a instituição, porque, assim, as pessoas que vão se formar, teoricamente, enfim, nunca vão pisar o pé numa sociedade, entendeu? Eu vou dar sei lá, o sujeito vai ser lá do Ceará e vai fazer formação analítica online aqui na nossa sociedade, ou na brasileira, seja lá onde for. Ele nunca vai pisar ali, entendeu? Ele nunca vai criar um senso de identidade que faz parte disso aqui que nós estamos fazendo, entendeu? Não é só estudar e supervisionar e atender pacientes, mas esse tipo de coisa aqui. E isso me parece um problema para as instituições, assim, que tipo de contribuição, e é uma via de 2 mãos, o sujeito contribui para a sociedade e para a instituição, e a instituição contribui para o sujeito. Se não há essa troca, acho uma questão complicada. Então, essa é mais uma questão a pensar, né, do futuro da psicanálise, né, com essa questão, além de outras questões que não vem ao caso agora, assim, né? E a outra coisa, os candidatos ausentes das atividades, isso realmente é outro dado importante que talvez a gente vai ter que se debruçar sobre isso, né? Porque quando eu entrei na sociedade, ninguém te obrigava, não era uma coisa, a gente não assim, olha, como candidato, eu acho que eu contei nos dedos de uma mão os trabalhos de membro, seja afetivo ou associado, que eu perdi, entendeu? Porque é um momento de aprendizado, enfim. Então, acho que é outro tema a pensar de como é que a gente pode tentar reaproximar os candidatos em seminário, os graduados, enfim, né, para que possam comparecer, no mínimo, assim, no mínimo dos mínimos, né, aos trabalhos de membro. Eu acho que a apresentação de trabalho de membro associado e efetivo é de uma riqueza, né? Entende? E aí eu vou entrar aqui, alguém perguntou, eu anotei aqui, foi o Rui, qual é a função dos trabalhos? Né? Não, eu sei, o que acontece com isso? Assim, talvez assim, o trabalho que é escrito, que fica lá ou no computador do sujeito, ou fica guardado aqui com a Margarete, nem sei se guarda mais os trabalhos, acho que não se guarda mais, né? Não sei qual é a função exata, mas para quem apresenta e para quem vê a apresentação e discute e debate, é uma função integradora, assim, de identidade, assim. Quem já apresentou trabalho aqui sabe, eu acho que muita gente já apresentou trabalho aqui, a gente tem medo, a gente fica angustiado, a gente fica com medo das críticas, né, uma série de coisas, e fica com fantasias persecutórias e tal. Mas é um sentimento quase geral. Depois que passa, você fica assim, mas já terminou? Não, entende? Não, tá bem. Claro, eu entendi. Mas é um momento, mas é um momento que cria a continuidade, exatamente. O trabalho, o papel, não sei qual é a função exatamente, a gente pode, mas esse papel institucional. Sim. Nós colocamos ali assim, dificuldade de apresentação de trabalho em público. Tá,
Mas as ansiedades persecutórias, tudo aparecia bastante, porque eu acho que isso é clássico, né? Isso é clássico. Mas isso não é só aqui, né? Claro, óbvio, Gente, óbvio, em todas as instituições. Eu só gostaria de enfatizar o que a Anete trouxe. Acho que nós temos que pensar agora, esse é um novo passo, né? Como mobilizar os candidatos, porque o que acontece é que eles estão perdendo, quando não vêm, não comparecem, os momentos mais importantes da nossa sociedade, porque os trabalhos são frutos de 20, 30 anos daquela pessoa que trilhou uma formação completa. Então, são trabalhos preciosos. Eu tinha um amigo que eu ia ver os conferencistas, me lembro, em Nova York, e faceira, e eles diziam, escuta, tu vai indo para um show da Broadway? Eu acho, cada apresentação de trabalho é um show aqui. E as pessoas perdem, porque realmente os debates são de uma riqueza e vão em direções mais diversas possíveis. Então, e os modelos. Não. E não é isso que nós precisamos perguntar. Isso sim, agora vem. Também isso. É verdade. Eu estou curioso para ouvir aqueles dois que estão ali, ó. O que eles têm para dizer ali? Estão quietinhos os dois. Eu estava pensando. Se puderem dizer alguma coisa. São os únicos candidatos. Não, tem a Tete, a candidata. A Candice não. Candice já passou. Já passou. Tem 1, 2, 3. Ó, 4. Deixa eu ver que a proporção chega mesmo. 1, 2, 3, 4. Sim. De qualquer maneira, eu acho que foi. A proporção é menor. De qualquer maneira, esse trabalho já gerou um novo, vocês repararam isso? Vamos fazer outro. Já tem os sujeitos de pesquisa, já tem o método instituído, já tem todas as... E a pergunta? A pergunta ainda está para ser escrita. Por quê? Por quê? Resposta. Enfim, gente, muito obrigado. Foi um prazer ter vocês aqui. Parabéns.